Bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem? Quem é o César Soares? Bom dia, tio. Bom dia. Bom dia, Cis. Bom dia, Cis, Camille, Caio, Luiz. Bom dia. Quero identificar quem é o César Soares. O nome César Soares, quem é? Não é sexto ano, não, tio? Acho que é do sexto ano. César Soares, por favor, se identifique. César. Oi. Se identifique. É César mesmo? É. César, é uma aula do 7º ano. Quê? Nós estamos numa aula do 7º ano, Ah, tá. tá bom? Gente, pessoal que for chegando, tá bom? Se não estiver tomando um café, vai abrindo a câmera, tá certo? Deixa aberta, tá bom? Bom dia, Heloísa. Bom dia, Luan, a Júlia. As pessoas que estão chegando agora, tá? Que eu ainda não dei bom dia. Vocês estão conseguindo me ver, me ouvir direitinho? Sim, tio. Sim, né? Eu não vou mostrar minha câmera agora que eu, além de eu estar todo bagunçado que eu acabei de acordar, eu tô tomando café aqui. Tudo bem, tá certo. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. 10 pessoas. Tá todo mundo aí mesmo? Elô, Luan, Gente. Arthur, tá? A gente vai dar início, tá bom? Porque a gente já tá com 5 minutos, passando 5 minutos. E aí o pessoal que for chegando vai se juntando a nós, tá bom? Aí a gente vai revisando o que a gente já falou, tá bom? Durante a aula. Eu vou aqui. Vou aqui tirar um print rapidinho de vocês, tá bom? Só para guardar esse primeiro início aqui, esse primeiro momento de aula. Tá bom? Para ligar a câmera? Para ligar. Quem puder, por favor, tá bom? É aquele combinado que nós temos. Chegou, deixa a câmera ligada, tá certo? Não importa se tá com olheira,
não importa se está com cara de sono, não importa se você é Júlia, não importa se você é Caio, tá bom? Deixa a câmera ligada e aí a gente compartilha as olheiras, tá bom? E o sono. Deixa eu admitir aqui o Ian, tá bom? Então façam isso. Toda vez que entrarem na minha sala, aí vocês deixam ligadinho, tá bom? A gente vai conversando até o pessoal ir chegando para a gente iniciar a nossa aula. Tem uma galera chegando aqui agora, certo? Rapaz, esse quarto da Júlia é muito massa. Olha como ele é todo, né, todo elaborado, todo estilizado, né, Júlia? Muito legal o seu quarto, eu gostei. Viu? Deixa eu... Vou tirar um print, tá bom? 1, 2, 3 e já. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Tá carregando. O quarto da Júlia é pesado. Bom, carregou. Metade da foto é o quarto de Júlia. Mas foi. Muito bem. Tá salvando aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ok. Deixa eu admitir aqui. O pessoal tá chegando. Bom. Gente, na aula passada, a gente iniciou o estudo do capítulo 12, não é? É o capítulo intitulado Expansão Marítima, é isso? E durante o estudo da primeira parte deste capítulo, nós estávamos analisando o contexto sócio-histórico em que essas grandes navegações, ou melhor dizendo, esse processo que nós chamamos de expansão marítima, se dá, né? Então, nós começamos a analisar, por exemplo, as questões contextuais daquele período que motivaram, que incentivaram essas viagens marítimas, não é? E, então, a gente percebeu, de maneira geral, se a gente for fazer um pequeno apanhado daquilo que a gente trabalhou, a gente vai perceber que essas, que a gente chama de grandes navegações, né, elas acabaram possibilitando a ampliação dos domínios dos estados europeus, dos estados modernos, dos estados ditos absolutistas, e que essas grandes navegações elas vão se dar nesse contexto de transformação no âmbito social, por exemplo, com a ascensão da burguesia, no âmbito político, com a formação dos próprios estados modernos, e no âmbito econômico, com a ampliação do comércio e das práticas mercantilistas, né? Esse é o contexto, esse contexto de transformações é o contexto do período moderno, da transição entre aquele período feudal, né, para um período moderno que vai aos poucos, né, multiplicar ou diversificar os modos de vivência material, de vida material, né, principalmente a partir do comércio, tá bom? Então é esse o contexto que nós estudamos, não é? Que nós estudamos na aula passada. E aí a gente viu, por exemplo, eu estou fazendo uma espécie de rememoração daquilo que a gente trabalhou na aula passada, tá bom? Então, quem estiver chegando aí, né, um bom dia. E a gente está revisando
a aula passada, tá bom? Alguns pontos que é importante a gente entender. Então, a gente viu que o que motivou esses europeus a se aventurarem no mar era principalmente a necessidade de acumular metais preciosos, né? Ou seja, de ter uma lucratividade maior com o comércio, tá bom? Uma vez que à época se pensava que a riqueza das nações se dava a partir da acumulação de metais. Isso no início do capítulo 12, até mesmo no capítulo 11, né? Naquele capítulo que tinha o título Protegendo as Riquezas do Rei, esse será, né, o cenário aí que nós estamos trabalhando, né? Com relação a essa lucratividade, eles passaram a buscar as especiarias do Oriente. Essas especiarias, elas já eram, né, comercializadas antes mesmo desse processo de expansão marítima, por meio das rotas mediterrânicas, né, que a gente olhou. Só que o que acontece? Aos poucos, os comerciantes genoveses, eles vão tendo o monopólio daquele comércio de especiarias dessa parte, vamos dizer assim, oriental, né? Ali em Constantinopla, né? Que era a entrada dessas mercadorias. Por conta que aquela região passou a ser dominada pelos turcos otomanos, né? Turcos otomanos. E eles começaram, né, a fazer comércio apenas com os genoveses, os venezianos, e era esses mercadores ali da Itália que tinham um monopólio comercial. Então, para as outras partes da Europa, era muito difícil você fazer comércio por ali por conta desses entraves, né? E também pelo fato de que aquele comércio, né, foi se tornando muito caro mesmo para eles, uma vez que os produtos chegavam com preço muito salgado e eles não viam mais vantagem no comércio pelo Mediterrâneo. Só que sabiam da importância das especiarias. Então, eles vão buscar novas rotas de comércio para essas especiarias, para a busca dessas especiarias. Tudo bem? Então, fazendo aqui só um apanhado, tá bom? Alguém lembra mais alguma coisa da aula passada? Alguma coisa que marcou, que você tenha dito, professor, eu entendi isso. Professor, essa parte eu não entendi. O que Ô significa tio, exatamente? Oi, Adriano. nessa quarentena aí eu acho que eu me esqueci foi de tudo que a gente aprendeu na sala de aula. De um dia anterior, de uma semana para outra? Foi, esqueci tudo, tio. Olha, uma dica que eu te dou é fazer as atividades do livro e continuar com a Mas eu leitura. faço, tio. É, Eu então, faço e mando. exatamente, você pode fazer anotações, tá bom? Tem várias E estratégias que tio, nós... tudo que eu sou fazia na aula, eu anotei no caderno. Por isso que eu me lembro de quase tudo. Ô Pois é. tio, Oi. e também eu tô na casa da minha avó e ela quer me botar pra estudar, pra fazer as atividades, tudo, pra estudar tudo de novo. Eu gostei da sua avó. Não, Gostei dela. Uma pessoa excelente, tá é bom? porque ela era professora antigamente, aí ela quer me botar pra estudar tudo de novo. Olha, deixa eu te explicar. Professor é sempre professor, tá bom? Mesmo aposentado, é professor. A gente não É, perde, tipo, a ela gente não não, esqueceu de nada que ela não, Não perde o instinto, tio. não, exatamente, não perde o É que nem instinto. andar de bicicleta, tio. A gente esquece um pouquinho, quando vai andar já aprende de novo. Rapidinho. Exatamente. Então, já que tá todo mundo aqui, eu vou tirar um novo print, aí eu gostaria que todo mundo abrisse as telas, tá bom? Só para a gente tirar um novo print, eu tirei o primeiro, Eu mas tô sem plasma, vou mostrar só meu rosto. tudo bem, tá bom? Mas é aquilo, gente, ó, recomendado de estarem de fato, tá bom? Principalmente se estiverem em casa, tudo bem? Então vamos lá, É porque eu acordei ainda agorinha, tio. certo. 1, 2, 3 e... Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Ok, deixa eu salvar aqui.
Salvo. Salvando aqui. Ok. Um pouquinho pesado, que é muitas pessoas, né? Mas salvando aqui direitinho. Bom, eu vou compartilhar aqui com vocês. A Ana Laura está chegando aqui. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? A tela do livro, para a gente dar uma olhada. Hoje nós vamos dar continuidade, tá certo? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Algumas pessoas estão conversando aqui, eu acabei não pegando. Sim. Foi o Caio, né? Sim, Caio, você podia entrar e sair novamente da aula, se assim desejasse, tá bom? Para tentar melhorar. Conseguiu, né? Melhorou. Ok. Gente, olha só. Nas aulas passadas, né? Nós estávamos trabalhando esse processo de expansão marítima a partir das questões materiais, né? Questões relacionadas à economia, à sociedade, certo? De relações sociais em si. Hoje nós vamos ver um outro fator que é extremamente importante para a gente perceber esse processo, que é o pensamento, né? O pensar das pessoas e a forma como as pessoas entendiam, tá bom? A ideia de mundo da época, tá certo? Então, o que acontece? A gente viu, né, as questões relacionadas aqui ao âmbito sócio-histórico, né, questões de organização política, econômica e social, para explicar esse processo de expansão marítima. E hoje nós vamos ver o fator ligado ao imaginário social da época, a forma como as pessoas enxergavam, ouviam o mundo, tá bom? Então, o nosso texto, né, a nossa aula começa aqui, nesse tema, mudanças no pensamento e no mundo, tá certo? Deixa eu ver quem que tá... Não. Deixa eu olhar aqui uma coisa. Ok. Então, o que acontece? Para hoje, o nosso tema é justamente esse, tá bom? Mudanças no pensamento e no mundo. E o objetivo geral da nossa aula hoje é tentar entender a importância das transformações no imaginário, tá? Na mente das pessoas e na cartografia, para a gente entender esse processo de grandes navegações. Quem é que está no bate-papo aqui? Deixa eu ver. Tudo bem, Levi, mas, por favor, volte logo, tá? O Levi pediu para sair rapidinho, mas eu peço que ele volte imediatamente, porque senão ele vai perder conteúdo. Olha só. Então, continuando. Esse é o nosso objetivo, tá? Entender as transformações que vão ocorrer no campo da mentalidade das pessoas ou no imaginário. E aí a gente vai entender também as mudanças na cartografia, certo? Eu já explico para vocês o que seria cartografia, tá bom? Para quem não conhece. A gente também vai tentar compreender a noção sobre a Terra e o espaço, nutrida pela maioria dos europeus da época. Isso entre os séculos 14, 15, 16. Né? Como é que os europeus pensavam, ou qual era a noção que eles tinham de... qual era a noção que eles tinham de terra, de espaço, tá bom? São coisas que a gente vai olhar hoje, tentar entender isso. E nós vamos também analisar a relação entre as viagens marítimas e o desenvolvimento cartográfico, ou seja, o desenvolvimento desse ofício de produção de mapas. Tudo bem? E aí a gente também vai conhecer alguns dos grandes navegadores, ou aqueles mais importantes, para a gente entender esse processo de navegação e problematizar o processo de globalização que se inicia, ou pelo menos tem sua origem aí, com as grandes navegações, né? A gente vai ver alguns pontos positivos, negativos,
desse processo. Compreendido, gente? Alguma dúvida até aí? Alguma dúvida? Sim, não. Não, né? Então, vamos iniciar a nossa aula resolvendo alguns exercícios que ficaram, tá bom? Para serem resolvidos. Na página 168, nós temos exercícios 1 e 2. Exercício 1. Quem fez esse exercício? Alguém fez? Deixa eu voltar aqui a página, tá bom? Esse exercício aqui. Alguém fez ele? Explicar as principais características do mercantilismo e a relação com o absolutismo. Ô, tio, Oi. eu não me lembro de ter feito essa atividade, não. Peraí, eu vou olhar muito. Tá? Então, com o livro, por favor, deixem um livro próximo, tá bom? Abra um livro justamente onde nós estamos trabalhando. Então, alguém fez? Fiz não, tio. Gente, olha só, é importante fazer essas atividades porque elas servem como formas de assimilação, de aprendizado, tá? Elas exercitam a nossa mente, aquilo que a gente tem aprendido. Eu fiz, tio, as Tá? atividades. Você fez, Ana? Ana, Fiz. responde para mim, como foi que você fez a primeira? Qual a página mesmo? 168. Tá, peraí, rapidinho. R$ 178, tio. 68. Oi? Tá, primeira questão. Explique Isso. as principais características do mercantilismo e sua relação com o absolutismo. O acúmulo de produtos, relação do controle comercial. Você colocou? Sim, acúmulo de produtos, relação de controle comercial. Relação de controle comercial. Esse acúmulo de produtos, Ana, troca por acúmulo de metais preciosos, tá? Só o produto você bota metais tá bom. preciosos, tá bom? Tá bom. Porque o objetivo Tá. não era acumular mercadoria, que aí a gente entende o produto, né? O objetivo era vender o produto para ter dinheiro, ou seja, para acumular metais preciosos. Tá bom. Certo? E sim, havia um controle comercial sobre, né, um controle sobre o comércio, um controle comercial. Mas como era feito isso? Então vamos lá. A gente viu que o mercantilismo ele foi uma política econômica das monarquias absolutistas, não é isso? Essa política ela vigorou entre os séculos XV e o século XVIII. E ela tinha como características duas coisas que você falou, Ana. A proteção do mercado interno, a partir de um controle alfandegário, tá? É a primeira. A defesa de uma balança comercial favorável, que é aquela questão de você exportar mais do que importar, ou seja, vender mais do que comprar. E o acúmulo de metais preciosos, tá bom? Nos cofres nacionais. Então, essas são algumas características. Existem outras, como, por exemplo, o próprio metalismo, que é o acúmulo de metais, a gente chama isso de metalismo, e também o monopólio comercial, né? Você tem uma relação ali de fidelidade, né? entre uma colônia e uma metrópole, por exemplo, no qual você tem um controle sobre esse comércio que é feito. Tá? Então, para quem não respondeu, pode responder agora, tá certo? Então, mercantilismo, prática econômica das monarquias europeias durante os séculos XV e XVIII, tá bom? Que tinha como características balança comercial favorável, metalismo, proteção do mercado interno, tá bom? Então, é a questão de número 1, certo? Por que eu estou pedindo para responder? Que aí você pode, por meio dessas respostas, sintetizar aquilo que é mais importante de ser trabalhado, de ser compreendido dentro desse assunto.
Alguém estava me chamando no momento que eu estava conversando com a Ana Laura. Quem era? Era eu, tio, só que por causa que minha tela tinha bugado, ficou tudo preto, mas agora já voltou. Tá certo. É aquilo que eu digo, tá bom? Se cair, ficar travando, você sai e volta rapidinho, certo? Aí eu vou saber aqui que vai aparecer que você quer entrar na sala e eu vou saber que aconteceu alguma coisa para você ter saído. Tio, Oi? pode, como é o nome, repetir a resposta? A primeira? Vamos lá. O mercantilismo foi uma prática econômica das monarquias absolutistas. É isso que a gente viu? Mercantilismo como uma prática econômica das monarquias absolutistas que tinha como objetivo enriquecer os cofres nacionais, ou reais, né, como que? Os cofres reais. Tá? Política das monarquias absolutistas com o objetivo de enriquecer os cofres reais. Tinha como características, 2 pontos. Tinha como características 2 pontos. Proteção do mercado interno. Defesa de uma balança comercial favorável. E o acúmulo de ouro e prata, ou seja, o metalismo. E o acúmulo de ouro e prata, ou seja, o metalismo. Certo, Arthur? Certo, tio. Ok. A segunda questão, da página 169. Quem respondeu? Alguém respondeu? Pergunta assim, né? Qual, tio? A segunda questão. Assinale V Eu fiz. para verdadeiro e F para falso nas afirmativas abaixo. Sim, eu fiz. Fez, né? Ana, qual foi a sequência que você colocou? V, F, V. V. VFV. VFV. Vamos Sim. lá. VFV, não é isso? Sim, Você está correta, tá bom? tá bom. VFV. Essa que é a resposta, tá bom, gente? Olha só, por que que é essa a resposta? Letra A. O mercantilismo era uma política econômica existente na Tio, época moderna e impulsionou os estados europeus. Oi? só para falar que eu não vou responder a 168, porque a página não está no meu livro. Ah, muito bem. Como é que a gente faz então? A gente pega o caderno, tá? Deixa do lado, e aí a gente coloca página, questão tal, e aí a gente vai marcando, tá bom? Por quê? É 68. 168. Sabe Pode por quê? repetir para mim, por favor? Posso. É a segunda, né, que você quer? Não, a primeira, não é isso? É. Por quê? Porque se você quiser ler essa aula novamente, você vai ter a resposta, né? E vai saber, porque o livro está aberto aqui, você vai compreender legal, tá bom? Olha, explica as principais características do mercantilismo. Então, a gente já viu, o mercantilismo era uma prática econômica, era uma política econômica das monarquias absolutistas, e tinha como objetivo o enriquecimento dos cofres reais. Então, mercantilismo, política, primeira coisa, política econômica das monarquias absolutistas. Qual era o objetivo? Enriquecimento dos cofres reais. Principais características: balança comercial favorável. Calma aí. Enriquecimento. Dos cofres reais. Ok. Principais características:
Dois pontos. Balança comercial favorável. Defesa do mercado interno. Isso a partir do protecionismo, a gente chama isso, né? A defesa do mercado interno é o protecionismo. Balança comercial favorável, defesa do mercado interno e o metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos. Ah, essa é a segunda questão. Essa é a resposta da primeira, viu, Camila? Obrigada. De nada. Então, a segunda é VFV, ou seja, aquilo que a gente já disse. O mercantilismo é uma política econômica existente na época moderna e impulsionou os estados europeus às grandes navegações em busca de metais preciosos e produtos raros, não é? Verdadeiro. Os reis absolutistas, embora controlassem muitos dos aspectos da sociedade, não detinham controle sobre as atividades econômicas. Não, eles tinham controle. Eles não tinham um controle absoluto, logicamente, ilimitado, mas eles tinham sim um certo controle sobre essas práticas econômicas, porque ele participava delas, tá bom? Então é falso. E a letra C, as grandes navegações ampliaram consideravelmente a riqueza dos estados, resultaram no aumento do poder dos monarcas europeus. É verdadeiro também. As grandes navegações, elas têm participação direta no enriquecimento das monarquias, dos estados modernos, e, como resultado, o aumento do poder dos reis. Tá bom? Isso foi algumas das questões que a gente fez, certo? Passando aqui, a gente vai aqui para a página seguinte, tá bom? Com relação às mudanças no pensamento e no mundo, tudo bem? Então, vamos lá. Primeira coisa para a gente entender a ideia de pensamento, eu usei a palavra imaginário. Vocês saberiam me dizer o que seria o imaginário para vocês? O que vocês pensam quando eu falo a palavra imaginário? Camille, o que vem à tua mente quando a gente fala a palavra imaginário? O que, tio? Pode repetir? Sei lá, alguma coisa a ver com imaginação. Alguma coisa a ver com imaginação. Eu perguntei o que era imaginário. O que era o imaginário? Quando a gente fala a palavra imaginário, o que vem à mente? Camille disse que é alguma coisa relacionada à imaginação. Uma criação na imaginação. Uma criação da imaginação. Uma criação da imaginação. Alguém mais tem outro conceito? Acho que não. Ô, tio, Oi. eu não sei se tá certo, mas a imaginação é aquilo que a gente imagina uma coisa que não é real, só que é real só dentro da nossa cabeça. Acho que você não entendeu. Eu entendi. Você está associando a ideia de imaginação Não é real, mas na nossa cabeça diz que é real. como se fosse uma espécie de ficção. Sim, isso. O imaginário também trabalha com a ideia de ficção, tá? Mas aí a gente entra naquela velha discussão. Será que o real, ele existe por existir ou ele é uma construção nossa? Porque aí se ele fosse sempre uma construção, a gente tinha que ver que cada um constrói a realidade de acordo com vamos dizer assim, com a sua imaginação, né? E aí, no fundo, o real seria uma ficção, né? É polêmico. Mas a gente pode dizer que o real ele é construído por nós, mas ele não é exatamente uma ficção, porque não é somente nós, indivíduos, que construímos o imaginário. O imaginário ele é compartilhado, a realidade que vivemos ela é compartilhada. Por isso que muitas vezes nós associamos, né, um mesmo significado com alguma coisa que
que nós temos de conhecimento. Né? Então, a gente, por exemplo, viu uma casa e todo mundo olha e diz assim, isso é uma casa. É uma casa. A gente, então, compartilha aquele símbolo. A gente sabe que é uma casa porque a gente aprendeu assim. Né? Então, exatamente, é algo só nosso. Tá bom? Heloísa levantou a mão. Heloísa. Ficou travando para vocês? Ficou, Tio. Sim, Ficou, né? ficou. É porque ficou lento, mas travou na parte que eu estava explicando ou na hora que eu não estava explicando? Na hora que Travou na parte que você estava explicando. Só deu para entender. Deu para entender ou preciso repetir? Você pode repetir, tia? Não entendi. Tá. A ideia de imaginário. Tá dando agora para ouvir e ver? Sim. Tá. Eu falei o seguinte, quando a gente fala de imaginário, muitas vezes a gente pensa que é algo individual, que nós que construímos esse imaginário a partir de questões individuais do nosso sistema, né? Nosso sistema psicossocial, vamos dizer assim, nosso sistema mental. Mas o que seria exatamente esse imaginário? O imaginário ele nada mais é do que um conjunto de representações mentais. Um conjunto de representações. Essas representações, elas substituem a realidade. Elas projetam a realidade na nossa mente. É uma projeção que nós fazemos. Lembram daquele zoom do Data Show? Né? O Data Show sai aquela imagem, aquele projeto de imagem que eu coloco no quadro e aí aparece para vocês todas aquelas representações que nós chamamos de slides, não é? Isso são as representações, são projeções. Então, na mente, se vocês fizerem fecharem os olhos e tentarem representar qualquer coisa, vocês vão ter uma imagem. É uma projeção. Não é a coisa em si, mas é a representação da coisa. Se eu pedir para vocês representarem no pensamento uma bola, vocês vão representar a bola, vocês vão ter a imagem da bola. Provavelmente alguns vão ter uma bola branca de futebol, outros vão ter bolas coloridas, né? Outros vão pensar numa bola de vôlei, outros podem pensar no planeta, por exemplo. Né? Quer dizer, eu vou fazer a minha representação mental, não vou? Mas essa representação mental, essa projeção que eu tenho na mente, que eu faço, que eu produzo, ela não está desligada da realidade social, das nossas relações sociais. Então, como assim, professor? A ideia que eu tenho de bola, ela é uma construção social. Ou seja, eu não nasci sabendo o que era a bola. Eu aprendi o que era a bola, eu vi, alguém me ensinou qual era o formato da bola. Quem me ensinou já tinha essa projeção na mente, ela só transferiu para mim. Tá bom? Então, é como se essas representações mentais, elas projetassem na nossa mente a realidade social, a realidade material, tá bom? E essas representações, elas são construídas pela coletividade, por nós, cada um de nós contribuímos para isso, e ao mesmo tempo elas constroem as ideias, tá? Elas constroem o mundo, tá bom? Então, muitas vezes a gente faz uma representação, digamos, negativa de alguém. Aquela pessoa, ela passa a ser alguém negativo para nós, certo? Por isso que ela constrói a realidade. Tá dando para compreender essa parte ou tá muito filosófico? Tá dando para compreender. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem da Mariana, se eu tenho uma imagem positiva dela, ela vai ter uma construção para mim. Mas alguém pode ter uma ideia negativa dela, ruim. Essa pessoa, a Mariana, para essa pessoa, será uma pessoa de outra forma. Quer dizer, ela vai construir na mente dela uma outra forma mariana de ser. Eu já